Quarta-feira de avanço quanto à reforma da nossa casa, do nosso caldeirão, do nosso São Januário. Porém, quarta-feira também de novidades quanto a Felipe Coutinho. O retorno do Cria está cada vez mais próximo, torcedor. E ainda, nesta audiência pública realizada na Barra da Tijuca, para avançar na reforma do caldeirão, Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, trouxe algumas novidades importantíssimas à mesa, como por exemplo, o caso Vasco da Gama e 777 Partners. Tem aporte a cair em setembro, porém com essa liminar, a 777 tem que depositar 270 milhões, Pedrinho explicou. Pedrinho também confirmou que conversou com Álvaro Pacheco e deu até uma cobrada para o técnico português, visando a sua estreia contra o Flamengo no próximo domingo. Alô, Portuga! Vasco e Flamengo é diferente, hein? E também Pedrinho falou sobre a situação envolvendo Felipe Coutinho. Mais do que nunca confirmado a conversa, a negócio. E como o próprio Pedrinho falou, as duas partes querem. Coutinho quer muito. E o Vasco também. Então tudo isso você verá aqui agora neste Fala Gigante. O vídeo, como vocês puderam observar já pela essa introdução, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que você aí do outro lado jamais poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer mesmo, tá? Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Se você não sabe, eu faço questão de te avisar. Você nesse momento está no Fala Gigante. Esse é o segundo vídeo do dia. Está sendo sinalizado que é o Fala Gigante aqui, ó. Tá vendo? Fala Gigante. Além desse vídeo, temos o Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo do dia, e o Boa Noite Gigante, que é o vídeo que vem após este, que é o último do dia. São 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade e um trabalho muito sério a você que está aí do outro lado. Diante de tudo isso que eu lhe falei agora, é o seguinte: peço a sua inscrição para ajudar o crescimento do nosso trabalho. Nós estamos aqui diariamente com muita informação e um trabalho sério. Sexta-feira teremos a entrevista coletiva de Álvaro Pacheco. Estaremos lá no CT Moacir Barbosa fazendo essa cobertura exclusiva do novo técnico. Então assim, contamos muito com você. Contamos muito com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, com a sua ajuda para o crescimento aqui do canal do Gigante Vasco. Então, se você está aí e ainda não é um inscrito, se inscreva agora, compartilhe o nosso conteúdo, ajudem o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno. Contamos muito mesmo com o apoio de todos vocês aqui no nosso canal. Além disso, curta, ative o sininho de notificação, deixe nos comentários a sua opinião, né, sobre o retorno de Coutinho, sobre a reforma de São Januário. Nós precisamos aí da sua ajuda. Show de bola, Vascão, vambora! Fala logo de Vasco. A começar aqui primeiramente este Fala Gigante, né, falando sobre coisa boa. Amanhã estará sendo aberta a venda de ingressos para o público geral para o jogo deste próximo domingo entre Vasco da Gama e Flamengo. Porém, até o momento, mais de 25 mil ingressos já foram emitidos. Domingo, meu amigo torcedor, é casa cheia. É Maraca lotado. E o torcedor vascaíno tá chegando com tudo para lotar o Maracanã. Amanhã abre, né, a venda de ingressos para a torcida do rival, como também para o torcedor vascaíno que não é sócio. Então você aí fique atento, fique ligado, os ingressos devem ir amanhã, que nem água, muito provavelmente não vai passar de amanhã esses ingressos sendo vendidos. A partir de amanhã, muito provavelmente esses ingressos já serão esgotados e a torcida do Vasco já fazendo aí a sua festa, né, conseguindo esgotar aí parte dos ingressos à sua disposição. Prosseguindo aqui com o vídeo, né, torcedor, a gente ia entrar agora no assunto São Januário, mas vamos deixar isso um pouquinho para o final, porque eu sei que vocês nesse momento querem saber mesmo é de Felipe Coutinho, né? Então a gente não vai ficar te segurando aqui não, a gente vai deixar você muito bem informado sobre o Coutinho, e aí, meu amigo torcedor, você fica também para entender sobre a reforma de São Januário, entender sobre o Pedrinho falando dessa conversa que teve
com o Álvaro Pacheco, né, visando o clássico desse próximo domingo. Temos muitas novidades a trazer aqui a vocês. A começar já por Coutinho, né? Porque nesta manhã de quarta-feira, o portal Trivela, através aí de uma grande apuração feita pelo nosso amigo Gabriel, ele trouxe a informação de que a volta de Felipe Coutinho de fato é questão de tempo. Isso nós já sabemos, né? Coutinho é um atleta que quer retornar, Coutinho é um atleta apaixonado pelo clube de regatas Vasco da Gama, é um jogador que fez questão de procurar o Vasco para tratar de um retorno, e nesse momento, de acordo com informações, o Vasco da Gama já acertou os detalhes com o jogador. Inclusive, o acerto já está tão avançado entre as partes que o contrato já foi até redigido. E para um contrato ser redigido, é necessário informações como, por exemplo, tempo de contrato, luva, salário que Felipe Coutinho vai receber e outras partes que envolvem o contrato, como o Instituto Felipe Coutinho, como também a situação envolvendo a Betfair, como também a marca própria de Coutinho. De acordo com informações do Gabriel, do portal Trivela, tudo isso já está redigido. E o que o Vasco espera nesse momento? O Vasco aguarda o meia para acertar a rescisão do seu vínculo contratual com Aston Villa, e a partir do momento que a sua rescisão contratual for oficializada na Inglaterra, aqui no Rio de Janeiro, o atleta vai assinar esse contrato com o Vasco da Gama e selar, né, o seu retorno ao Cruz Maltino, o seu retorno ao Rio de Janeiro após 14 anos longe de sua casa. Informações é que Vasco e Coutinho acertaram os últimos detalhes referentes a tempo de contrato e valores salariais. Como já era esperado, Coutinho aceitou a redução salarial, o atleta que tinha um vencimento mensal na casa dos 3,5 milhões de reais lá no Aston Villa, aceitou essa rescisão para voltar a vestir a camisa do nosso Cruz Maltino, do seu clube do coração. Inclusive, o próprio portal Trivela traz novidades quanto à situação envolvendo Coutinho e o Vasco, informando que o Vasco da Gama, através da associação, e hoje também com a ajuda de Pedro Martins, representando a SAF Cruz Maltina, já vem conversando com Felipe Coutinho há mais de um mês, mesmo após todo esse imbróglio judicial entre, né, o CRVG, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Vasco Associativo e a 777 Partners. As conversas continuaram acontecendo e avançaram até muito logo após essa mudança nesta batalha judicial travada nestas últimas semanas. Coutinho chegou ao Rio na última sexta-feira, desembarcou na cidade na tarde de sexta. Sábado ele já estava no Rio Grande do Norte, né, para estar no casamento do seu amigo Matheus Cunha, ao lado inclusive de Douglas Luiz. E segundo informações, ele ainda está tirando férias. Não chegou ao Rio de Janeiro, está descansando, curtindo de fato com a sua família. Mas a expectativa é que o quanto antes ele desembarque aqui na cidade carioca, até porque, né, daqui a poucos dias teremos Vasco da Gama e Flamengo. E o Felipe Coutinho estará presente nesta partida. Será o primeiro encontro entre Coutinho e o torcedor do Vasco. No Vasco e Flamengo, né? Não havia data melhor para Felipe Coutinho estar presente numa partida e reencontrar o seu torcedor. Sem dúvida nenhuma, a torcida do Vasco, nós como torcedores, sabendo que teremos nas arquibancadas do Maracanã Felipe Coutinho, é um motivo a mais para o torcedor ir até mais empolgado para esse Clássico dos Milhões. É um motivo a mais para o torcedor gritar mais alto, cantar mais alto e ficar mais feliz, sabendo que em pouco tempo Felipe Coutinho não estará apenas nas arquibancadas, mas dentro de campo, representando a nossa camisa, vestindo, né, essa Cruz de Malta que a gente leva no peito. E Pedrinho, hoje, como a gente trouxe a vocês, tivemos aí mais uma audiência pública relacionada à reforma de São Januário. Pedrinho deu uma entrevista à imprensa presente no local logo após esta audiência pública e revelou que, de fato, a conversa com Coutinho. Isso nós já sabíamos, mas ainda não tínhamos ouvido da boca de Pedrinho sobre essa conversa. Ele confirmou interesse no Coutinho e confirmou que estará acontecendo uma reunião entre os dois, entre Pedrinho e Coutinho, na próxima semana. E é claro, a gente faz questão aqui de trazer e dar a fonte aos nossos grandes amigos lá do canal do BTB Esporte. Pedrinho falou e revelou que a conversa vai acontecer. Vem, Coutinho! Volta pra casa, meu querido. Coutinho, ela causa um alvoroço. Dentro da minha casa também, que meu filho me pergunta todo dia. Mas, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, ele tem, obviamente, um contrato com o Aston Villa. O mais importante é que ele tem um interesse muito grande de vir para o Vasco. E nós temos um interesse muito grande de trazer esse grande jogador e ídolo da torcida do Vasco. Agora, isso não é um movimento fácil. Um movimento positivo é que as duas partes têm muito interesse. Essa semana, provavelmente, né, após Vasco e Flamengo, eu vou ter um encontro com ele
e aí a gente vai ter uma direção maior. Até agora, só mesmo conversas por telefone, obviamente o interesse é claro, agora quando a gente sentar e conversar, a gente vai entender a realidade e aí sim pensar no próximo passo. A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador, e a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Meu amigo torcedor, então, como vocês puderam ver aí, né? Pedrinho realmente confirmando que estará se reunindo com Felipe Coutinho. E além disso, o Pedrinho também falou sobre outra coisa muito importante. A gente vem ouvindo falar muito sobre outros nomes, né? Outros nomes que o próprio Pedrinho estaria interessado, inclusive nomes como Thiago Alcântara, atleta que hoje pertence ao Liverpool, tem contrato vigente com o clube inglês até agora, ao meio do ano, ou seja, estará livre no mercado, porque o Liverpool não tem o interesse de renovar o contrato com o jogador. Atletas como Richarlison, que o craque Neto trouxe na última segunda-feira, que estaria querendo retornar ao Brasil e vestir a camisa do seu clube do coração, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tivemos aí informações nesses últimos dias sobre o Souza, muito mais um desejo do jogador em voltar ao Vasco do que um desejo do Vasco inteiro, o atleta. Então, assim, após a primeira informação sobre Coutinho, outras várias notícias foram surgindo ao entorno. E o Pedrinho também revelou exatamente esta situação nessa tarde de hoje. Foi um momento muito importante após essa audiência pública de esclarecimentos do presidente do Vasco. E o Pedrinho foi questionado sobre essa janela, sobre investimentos que o Vasco da Gama estaria fazendo. Ele revelou que a única conversa até o momento é com Coutinho e disse que para pensar em outros nomes, é necessário primeiro entender como está os cofres da SAF. Então dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, falando sobre esse atual momento do Vasco e essa janela que virá pela frente. A única conversa que a gente teve foi com o Felipe Coutinho, não teve conversa mais com nenhum outro jogador, e a gente precisa ser muito verdadeiro, transparente e realista com o torcedor. Eu preciso entender o que é o caixa da SAF. Entendendo o que é o caixa da SAF, eu vou passar verdadeiramente quais são as perspectivas de investimento para o Vasco. Verdadeiramente quais são as perspectivas, beleza? Então, meu amigo torcedor, como vocês viram aí, né? Realmente o Pedrinho tá muito preocupado assim com os cofres do Vasco da Gama. O mesmo há poucos dias atrás, assim que o Vasco retomou o controle do futebol, foi confirmado, né, através de informações de bastidores, que a associação ela foi verificar os cofres da Vasco da Gama. A SAF tomou um susto ao ver os cofres completamente zerados. Não à toa o Vasco atrasou, né, os direitos de imagem nesse mês de maio. Então, assim, Pedrinho primeiro precisa entender como estão os cofres do Vasco, para entender se vai ter a possibilidade de fazer bons investimentos na janela do meio do ano. Coutinho, assim, é uma prioridade, né? Independente dos cofres estarem bem ou não, o Vasco da Gama vai trazer Coutinho. Mas é também importante ver como estão os cofres para entender como vai ser a postura do Vasco da Gama no meio desta temporada. O Vasco quer coisas grandes, o Vasco quer grandes atletas, mas é importante ver a que pés está a SAF diante de tudo isso que a 777 fez no nosso Vasco da Gama nestes últimos anos. E olha, torcedor vascaíno, acima de tudo, domingo é um dia importante, né? Domingo é um dia de Vasco da Gama e Flamengo, domingo é um dia quente, domingo é um dia decisivo para todo torcedor vascaíno. Domingo é dia de final, domingo é dia de jogo à parte, campeonato à parte, como se dizia o nosso grande Eurico Miranda. E Pedrinho falou que conversou com Álvaro Pacheco, né? Conversou sobre o que é o Vasco, sobre quem é Pedrinho, como jogador do Vasco da Gama, o conhecimento que ele tem de Vasco. E também disse que trocou uma ideia com o Álvaro Pacheco sobre esse clássico. A importância que é vencer um Vasco da Gama e Flamengo. Então dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, confirmando essa conversa que teve com o técnico português. O Pacheco, um cara super educado, super carismático,
mostrou ser um grande conhecedor de processos de treinamento, de jogo. Mostrei para ele um pouquinho, dentro da minha visão, que fui nascido ali, o que o torcedor do Vasco espera em termos de trabalho. Mais que você possa ter um time maravilhoso ou não tem como você prometer o que você vai conseguir. A única coisa que você tem que se comprometer é ser competitivo, é lutar, é honrar, dentro de uma ideia de jogo, obviamente. É fazer com que a atmosfera do lado de fora, que é a arquibancada, se sinta contagiada pelo que aconteça dentro de campo. Não é uma receita fácil, você pode investir 10 milhões, que não quer dizer que você vai ser campeão. Mas tem dentro de campo alguns sinais que você mexe com a torcida. E o maior sinal que mexe com o torcedor do Vasco é o comprometimento com a camisa. Então eu quis passar um pouquinho disso, falei um pouquinho da minha história para ele. Ele também falou um pouquinho da sua história. E dei tranquilidade, né? Porque ele chegou no meio, obviamente, de um processo que todos sabem. E falar que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem está ali trabalhando não vai ser afetado de nenhuma forma. E a importância desse jogo, sem botar pressão, óbvio, né? Mas a importância, obviamente, desse clássico. Mais a tranquilidade para ele e para os atletas também. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, realmente muito legal. A gente vê, assim, um Pedrinho muito focado, muito animado em querer mais no Vasco da Gama. Então, Álvaro Pacheco teve conversas com o Pedrinho, teve também aí essa confirmação de que nos próximos dias Felipe Coutinho estará reunido com o presidente do Vasco da Gama para avançar pelo seu retorno. As coisas estão andando, né? Parece que após a saída da 777 Partners, o Vasco anda muito mais do que quando tinha a empresa responsável pelo seu futebol. E Pedrinho falou tudo isso após essa audiência pública que foi realizada na Barra da Tijuca. Foi a penúltima audiência pública antes da votação do projeto de lei sobre o potencial construtivo de São Januário. Essa reunião aconteceu na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e contou aí com a participação de Pedrinho, que é o presidente do Vasco, os moradores do bairro também, moradores da Barra da Tijuca, que deram sinal verde para a continuidade do processo. Além disso, também tiveram presentes representantes da prefeitura, entre eles o secretário municipal de coordenação governamental, Jorge Luiz Arraes, o subsecretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Tiago Dias, e o arquiteto Sérgio Dias. Também esteve presente ele, o arquiteto, foi o grande responsável pelo projeto da reforma de São Januário. O projeto prevê que um total de 197 mil metros quadrados de potencial construtivo não utilizado no complexo de São Januário será transferido para diversas regiões da cidade e a Barra da Tijuca deve receber aí a maior parte disso. Pedrinho hoje, ali mesmo, nessa audiência pública, falou sobre a importância de São Januário. A importância não apenas como reforma para o Vasco da Gama, mas como São Januário e a sua importância social para aquele local, para a Barreira do Vasco, para as comunidades do entorno. Então Pedrinho falou muito bem sobre isso e é claro, como esse vídeo aqui não tem como objetivo principal falar apenas sobre Coutinho, mas sim também da reforma da nossa casa que está para sair e é algo muito importante de trazer à tona. Dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho, falando sobre a reforma da nossa casa e a importância, desse novo complexo de São Januário. Presidente Delaí, todas as suas ponderações são muito pertinentes. Eu sou morador da Barra da Tijuca há 25 anos e faz muito sentido tudo que o senhor falou. Mostrando um pouquinho agora o lado, não só do torcedor vascaíno, mas do representante de uma torcida imensa e acho também como cidadão da cidade do Rio de Janeiro, porque a modernização de São Januário, obviamente, ela tem um impacto econômico na cidade do Rio de Janeiro, como o presidente Caiado falou. Para quem conhece a história do Vasco profundamente e sendo aprovado o potencial construtivo, vocês não têm noção da importância do que isso é. Porque quando a gente fala através das palavras do Sérgio Dias, que há quase um século atrás 10 mil torcedores, sem qualquer tipo de conexão para interagirem, eles conseguem se mobilizar para comprar um terreno e construir um estádio, que é o maior da América Latina, por questões de preconceitos raciais e sociais. O estádio de São Januário vindo abaixo e sendo modernizado, cada um de vocês aqui é como se fosse um desses 10 mil seres humanos que fizeram isso há um século atrás.
porque a história do Vasco ela é muito forte nesse sentido. O estádio do Vasco ele tem uma representatividade social para a cidade do Rio de Janeiro e para o mundo, né? Se hoje nós temos grandes atletas de todos os esportes negros, isso se deve ao Vasco. Então, a assinatura do potencial construtivo ele é um impacto gigantesco, porque é como se nós estivéssemos novamente fazendo o estádio como aqueles 10 mil torcedores lá atrás. Então, tem um impacto nas comunidades próximas, obviamente na infraestrutura de transporte, e o empenho de todo mundo aqui é muito grande. Eu quero agradecer muito, em especial, ao presidente Caiado, Pedro Duarte, ao grande esquerdo vascaíno, que tem feito muitas coisas pelo Vasco. Eu acho que, assim, vocês podem ter certeza que o potencial sendo assinado é de uma grandiosidade, esse gesto que vocês não têm noção. Mas o torcedor do vascaíno, eles não vão esquecer, tá bom? E aí, meu amigo torcedor vascaíno, empolgado com a reforma? Parece que, enfim, vai sair do papel, né? A gente conta muito com você. Se você curtiu o vídeo, é claro, deixe aí o seu like, compartilhe o nosso canal, ajudem o nosso crescimento. Nós contamos muito mesmo com a presença e o apoio de todos vocês aqui no canal do Gigante Vasco. Então, se inscrevam, compartilhem, peguem esse link, né, e joguem aí nos seus grupos de WhatsApp, aquele grupo de WhatsApp vascaíno que eu sei que você tem, e ajude aí o nosso trabalho. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!